Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E hoje o tema que nós escolhemos é falar sobre a comunicação, sobre o aspecto da voz e do corpo. Parece muito simples esse assunto e esse tema, não é? Então é sobre isso que nós vamos falar. Mas para falar sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar com um jornalista, especialista em comunicação, que é o Ivan Del Alves. Ivan é nosso parceiro de longa data, tenho um prazer muito grande dele participar aqui da Passadori já há mais de 20 anos. Então é um prazer muito grande falar com você, Ivan, para falar sobre esse tema do qual você domina e profundamente. Obrigado pelo convite, Reinaldo. Um prazer imenso estar aqui com você, participando da nossa entrevista e falar sobre comunicação não verbal, que é o que nós vamos tratar hoje. É sempre uma responsabilidade enorme, porque as pessoas, quando se comunicam, elas têm um grande percentual de expressão não verbal na sua fala, e é importante que elas tenham consciência corporal e consciência vocal na hora de se comunicar. No primeiro momento, Ivan, assim, antes de a gente entrar diretamente no assunto, nós temos aí em torno de 20 minutos para falar a respeito, a comunicação de maneira geral. Como é que você, como jornalista, como especialista, um professor, uma pessoa que tem ajudado milhares de pessoas nesse desenvolvimento, vê a comunicação, a importância da comunicação no cenário profissional, quaisquer que sejam as profissões e as carreiras das pessoas? Reinaldo, as pessoas que não sabem se comunicar direito, ou não têm uma boa comunicação na vida corporativa, normalmente elas têm como se tivesse uma tampa na sua ascensão profissional. Elas chegam num certo ponto, elas precisam dominar a comunicação, precisam se relacionar, gerenciar pessoas, fazer apresentações, e quando elas não têm esse tipo de conduta profissional, elas acabam perdendo oportunidades e deixam de ascender profissionalmente. Bom, todo mundo fala, na verdade, mas então assim, a gente fala quando a gente começa a viver a vida, tem lá o contato com os nossos pais, relacionamento, os amigos. Então, o porquê a especialização, se aprendendo a conviver com as pessoas, a gente se comunica já. Então, qual é essa diferença que o mundo, talvez corporativo, tem de diferente de uma vida normal? Porque comunicar, todo mundo se comunica. Pois é, Reinaldo, mas a comunicação ela não é tão simples assim. Quando as pessoas têm técnicas, têm ferramentas para se pronunciar melhor, melhorar sua dicção, melhorar sua apresentação corporal, inclusive, ela ganha outras dimensões, ela tem outras condições melhores de se apresentar perante as pessoas, e isso só tem vantagens para quem vive a vida corporativa. Na vida lá fora, na vida sem ser a vida profissional, as pessoas se comunicam, mas elas simplesmente se conversam, elas falam do jeito delas, mas a possibilidade da pessoa ter ferramentas facilitadoras na sua comunicação melhora inclusive a vida lá fora das empresas. Tem um psicólogo americano de nome Albert Mehrabian, e ele fez uma afirmação que muitas vezes é contestada, as pessoas discutem, falam assim, olha, da comunicação normalmente ou efetivamente, 8% apenas representa o conteúdo. Depois ele faz uma distinção. E a nossa voz carrega 38% daquilo que é transmitido na informação e, curiosamente, o nosso corpo, 55%. Ou seja, mais de 90% da comunicação tem a ver com aquilo que nós estamos tratando hoje aqui, que é voz e corpo. Como é que você vê isso? Como é que você aceita ou ouve uma informação dessa natureza, Ivan? É um estudo bem interessante do Mehrabian, que é um norte-americano de origem armênia, e ele fala exatamente, né, através dessa pesquisa, ele mostra que as pessoas, quando prestam atenção num palestrante, numa pessoa que está se comunicando, elas prestam muito mais atenção na expressão corporal e nas inflexões de voz do que propriamente no conteúdo. O conteúdo é importante, logicamente, como você disse, são 7% de impacto naquilo que a pessoa fala, mas é muito mais importante, em 55%, os aspectos físicos, o não verbal no sentido da expressão corporal,
e 38% nas inflexões de voz. E quando a pessoa tem essa... Deu um branco aqui. Vou dar uma parada. Quando as pessoas têm essa percepção, sabem desse impacto que o não verbal, a inflexão de voz e a expressão corporal causam durante a comunicação, elas procuram realmente se aprimorar nas suas possibilidades de melhoria na comunicação. Ivan, aproveitando então, já aprofundando um pouco mais sobre voz e corpo, que é o objetivo desse bate-papo, dessa entrevista, como foi anunciado no início, vamos falar primeiramente sobre voz. Como é que você percebe a voz? Normalmente as pessoas, quando se veem numa gravação, elas falam assim, nossa, minha voz é horrível, né? Não gosto da minha voz. E normalmente não é tão ruim assim quanto ela imagina no primeiro momento. Essa é a minha sensação. Mas como é que você então falaria de maneira ainda genérica sobre voz, para depois entrarmos um pouquinho tecnicamente? Por que as pessoas têm essa, digamos, limitação, essa percepção? Não é errada, para ela é o certo, mas que é diferente daquela que as outras pessoas percebem, e de que a voz é horrível, de que a voz é feia, de que não gosta da voz, ela vê mais defeitos do que qualidades. Como é que é isso? É que normalmente as pessoas não têm consciência da própria voz, porque quando nós falamos, Reinaldo, por exemplo, agora, eu estou falando com você, a voz que eu ouço não é a mesma que você ouve. Eu tenho uma outra percepção da minha voz. Quando eu ouço a minha voz em uma gravação, eu estranho, e por esse estranhamento eu passo a não gostar da minha voz. Eu não tenho essa dimensão das características, das qualidades da minha própria voz. Então, num curso, por exemplo, como é ministrado lá na sua empresa, essa percepção ela é favorecida exatamente pelas gravações que são feitas. Então, a voz ela ganha essa outra possibilidade. As pessoas precisam se habituar com as próprias vozes. Não existem vozes ruins, a não ser que a pessoa tenha algum problema no aparelho fonador. Aí é uma outra história, mas as vozes todas elas são boas, desde que trabalhadas, potencializadas, e a pessoa tenha essa consciência. E característica de voz? Porque, primeiramente, há problemas muito sérios em relação à voz que impedem que a outra pessoa compreenda aquilo que está sendo dito por dificuldades, por limites da própria voz. Quais são, no seu entendimento, os problemas mais comuns que as pessoas têm em relação ao uso da voz? São vários problemas, várias situações, Reinaldo. Algumas a gente pode até citar aqui. Por exemplo, vícios de linguagem, ausência de pausas, problemas de dicção, palavras mal pronunciadas, os S's não transmitidos, não emitidos. São várias condições. Volume, excesso de volume, pouco volume, falta de projeção na voz, tudo isso, quando a pessoa não consegue projetar de uma forma interessante, é um problema para quem ouve, para quem participa da interlocução com essa pessoa. Tenho assim, para mim aqui, que a voz, na verdade, é a personalidade, quer dizer, a voz expressa a personalidade da pessoa. Então, a voz expressa tudo aquilo que a pessoa é, pensa e sente. Tem toda uma dimensão muito profunda na utilização da voz, que ela não é só o comunicado da mensagem, porque ela está mostrando ela, né? Como é que ela é, como é que ela pensa, das coisas, do jeito que ela é na essência. E nesse sentido, da manifestação, da expressão da personalidade da pessoa, nós percebemos então que pessoas têm lá um tom mais autoritário, porque nós expressamos as emoções na voz também, não? Totalmente, a voz expressa exatamente as emoções. Quando as pessoas não têm essa emoção transmitida pela voz, é o que nós chamamos de vozes lineares, né? São vozes sem expressividade. E é muito chato para quem ouve, para quem assiste essa pessoa, quando essa pessoa não faz as inflexões, não demonstra a emoção, que também tecnicamente chamamos de teatralização durante a fala. É preciso transmitir, logicamente, as emoções pela fala e pela voz. As pessoas podem, inclusive, otimizar isso fazendo, logicamente, os cursos. Ivan, aqui, já que estamos aqui na Passadori, aqui você desenvolve um treinamento com a gente aqui já há muitos anos, como é que são os exercícios que são desenvolvidos de voz, para que a pessoa não só tenha consciência da sua voz, mas também possa melhorar a sua fala? Quais são as formas? É trabalho prático, dinâmico, ou é só teórico? Como é que as pessoas
tomam essa percepção da sua consciência em relação aos pontos fortes e os aspectos fracos, como você citou alguns, por exemplo, linearidade ou dificuldades de dicção. Depois, então ela está numa situação que ela percebe que tem uma série de problemas. Depois, como é que então ela aprende técnicas e que exercícios são esses, por exemplo, que ajudam as pessoas nesse processo de transformação? Bom, tudo começa com a respiração. Uma boa respiração ajuda muito na forma da pessoa falar. Então, os exercícios começam, na verdade, com as condições, as técnicas de respiração. Nós vamos fazer, durante os cursos, a gente faz esse tipo de exercício. E depois as consciências. A gente faz a consciência de aparelho fonador. O aparelho fonador começa na base do crânio e vai até o diafragma. Tudo isso faz parte da nossa fala, da nossa respiração, logicamente. E aí começamos os exercícios de aquecimento, trabalhamos as partes altas do aparelho fonador, boca, nariz, laringe, enfim, todas aquelas partes são aquecidas. E depois começamos com os exercícios de articulação, para a pessoa projetar melhor as suas vogais, os encontros consonantais. Tudo isso é feito. Enfim, são exercícios bastante complexos, mas que são feitos de uma forma bem gostosa, bem divertida, e não há só uma parte teórica, existe uma parte prática que a gente executa dentro de sala de aula. Tem uma parte da parte da voz que é a leitura, porque uma coisa é a pessoa falando, como estamos agora conversando, um bate-papo bastante informal e gostoso aqui nesse programa, mas há também a leitura, porque há momentos que a pessoa quer ser num discurso, numa fala, ela tem que interpretar o discurso. Mas não é fácil interpretar na leitura. Como é que é feito isso, Ivan? O que você pode recomendar em relação a isso? Pois é, a gente chama a isso de califasia. Califasia é uma forma da gente fazer a leitura interpretada de textos com marcações de intensidade, de respiração, onde as pessoas conseguem, através desses exercícios, ou desse exercício de califasia, conseguem, logicamente, criar essa consciência que é tão importante na hora de fazer uma leitura. Uma leitura de um discurso, por exemplo, a pessoa precisa fazer as suas marcações prévias para saber como ela vai interpretar cada tipo de frase, cada tipo de palavra, com que intensidade. E a califasia, o exercício de califasia dá exatamente essa ferramenta para a pessoa que vai fazer alguma coisa lida, vai fazer um discurso lido, uma fala lida. Quer dizer que então não é possível eu ler e como se estivesse falando sem ler, interpretando, dando vida à fala, assim as pessoas do outro lado talvez nem percebam que eu estou lendo. Exatamente isso, ou seja, a leitura fica natural. É como, para quem assiste aos jornais na TV, como os apresentadores, os jornalistas que fazem a apresentação dos telejornais, logicamente eles leem aquilo, mas eles fazem a interpretação de uma forma muito natural, muito tranquila. Quem está em casa assistindo não percebe que aquilo é uma leitura, mas ele tem um teleprompter na frente, ele está lendo tudo aquilo que é passado, que é transmitido para os telespectadores. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Muito bem, Ivan. Agora outra parte, já que falamos de voz e corpo, agora vamos pegar um pouquinho a parte corporal, não é? Essa parte fascinante, né? Nosso corpo fala o tempo todo. Uma vez assim, em que lugar que você não está se comunicando? O corpo fala o tempo todo. Como fala o tempo todo? Mas eu não estou fazendo gesto. Bom, o seu corpo está mostrando a sua aparência, a sua elegância, seu estilo. Você está presente, já está comunicando que você existe, que você está vivo, né? Tem gente que às vezes não está, né? Mas, de qualquer maneira, o tempo todo está comunicando alguma coisa. Então, entrando um pouquinho nesse aspecto da comunicação corporal, já que, de acordo com o nosso amigo psicólogo, 55% daquilo que nós comunicamos está no nosso corpo, que informações genéricas você poderia falar? E assim, alguns detalhes, talvez até aprofundando um pouco. Quais são os problemas mais comuns que uma pessoa tem na comunicação corporal? Os problemas mais comuns são, basicamente, ou a pessoa não faz gestos, ela fica com as mãos paradas ou presas dentro dos bolsos, por exemplo, e o gesto é importante que exista durante a comunicação, ou pessoas que fazem movimentos, se movimentam demais, ou seja, as mãos se mexem, mas não com a coerência que a fala exige, então ela faz movimentos em vez de gestos. Portanto, o que a gente trabalha nos nossos cursos, logicamente, são as
consciências também. Eu sempre falo em consciência exatamente por conta da necessidade, que é o primeiro passo do aprendizado, é logicamente a consciência. A pessoa precisa entender da feitura dos gestos, né? Ou seja, ela pode imitar, ela pode aprender, ela pode desenvolver os próprios gestos para que as pessoas que estão assistindo consigam ter mais força, né, mais evidência naquilo que está sendo falado para elas. Os gestos ajudam na informação. As pessoas, como você mesmo falou, do Mehrabian, 55% do impacto da comunicação está, logicamente, na expressão corporal. Pegando na parte do gesto, além dos gestos, e você citou muito bem a importância, a diferença entre gesto e movimento, né? E tem também a expressão do rosto. Como é que é a expressão facial? Qual a importância, de que maneiras? Como é que a pessoa aprende, por exemplo, a expressar as emoções no rosto, na fala? Ou talvez não aprender, mas talvez tomar consciência e aprimorar isso. Como é que é feito esse trabalho na atividade prática, para as pessoas tomarem essa consciência e aprimorarem essa habilidade? Pois é, nesse aspecto, as gravações que nós fazemos, os vídeos que a gente grava das pessoas, isso é uma ferramenta excelente que a gente usa nos cursos. Quando a pessoa percebe que ela tem ou pouca expressão facial, ou a expressão facial ela é desconexa com aquilo que está sendo dito, a pessoa já começa a trabalhar isso também e expressar o sorriso, expressar a alegria, expressar a tristeza. A pessoa começa a entender que isso também é importante quando está se manifestando diante de um público. Todas as expressões faciais são importantes e ela precisa, a pessoa aprende a necessidade. Na verdade, a gente não desenvolve essas expressões em sala, mas ela percebe que é importante também, tanto quanto os gestos, tanto quanto sua postura do palco. Bom, eu vejo assim que há muitas pessoas que têm dificuldades para olhar nos olhos de outras pessoas. É comum em situações de comércio, você vai numa loja lá, quer falar com o vendedor, nem te olha, aí você tem vontade de ir embora. Às vezes assim, numa relação, uma pessoa olha para mim, olha nos meus olhos, às vezes a pessoa não fala, mas percebe que a pessoa não se sente valorizada. E para as pessoas que têm essa dificuldade de olhar nos olhos, como é que a gente lida com isso? O que você orienta? Pois é, a primeira coisa é que quando a gente não faz o contato visual com a plateia também não se conecta conosco. Para quem está falando do palco para a plateia, é importantíssimo olhar nos olhos. Existem alguns subterfúgios aí nessas literaturas rápidas de autoajuda que pedem para a pessoa olhar na testa, para a pessoa olhar no fundo da sala, imaginar um horizonte atrás das pessoas, né? Mas isso não funciona. A pessoa precisa olhar realmente nos olhos e a gente exercita isso. A gente tem um exercício específico para isso num dos momentos dos nossos cursos aqui também. Tem, claro, a comunicação corporal envolve uma série de ingredientes, né? Falamos aqui sobre gestos, você falou sobre gestos, olhar, etc., expressão facial, mas também tem a ver com a marca pessoal, como nós temos assim, pessoas que cuidam da mídia digital, cuidando da aparência, cuidando de um sorriso, ficar bem no filme, no vídeo, né? Também nós, até que ponto devemos cuidar da nossa imagem em relação à aparência, em relação a uma roupa legal, adequada ao ambiente, em relação a seio corporal, porque tudo isso é comunicação corporal, não é, Ivan? Tudo isso. É como se fosse uma assinatura mesmo, uma assinatura viva, não é? A pessoa tem a sua forma de se vestir, a sua forma de usar o cabelo, a sua forma de se maquiar, enfim, também faz parte da comunicação essa aparência que a pessoa tem junto ao público. Então ela precisa cuidar disso também para passar exatamente a imagem, ou seja, a figura que ela tem desejo de passar para as pessoas. Ela pode ser uma pessoa mais criativa, pode ser uma pessoa mais conservadora, enfim, a imagem que ela gostaria de passar, o que ela pretende passar para o público, tem a ver muito com a vestimenta e com o seu trato pessoal. Bom, gente, olha, esse é um assunto fantástico, não é verdade? Eu espero que você tenha aproveitado essa oportunidade para fazer uma reflexão e até que ponto você valoriza e percebe que você comunica muito com o seu corpo, gestos, mãos, braços, dedos, semblante, olhar, aparência, elegância, estilo, tudo isso faz parte desse mundo
que é a comunicação corporal. Ivan, quero te agradecer pela sua gentileza, nosso parceiro de longa data aqui da Passadori Comunicação. Uma honra ter você como aliado, como parceiro. Aliás, um locutor, né? Esse vozeirão que você tem aí de locutor de FM. Parabéns, muito agradecido pela sua participação em nosso programa. Eu que agradeço o convite, Reinaldo. Muito obrigado mesmo. E estamos juntos, né? Você também é um parceirão, um amigo de longa data. E estaremos sempre juntos aí nas nossas empreitadas, sempre em rumo à comunicação. Até a próxima. Obrigado, gente. Bom, ficamos por aqui, espero que você tenha gostado e que você pense um pouquinho sobre de que maneira, de fato, você lida com a sua comunicação corporal. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.